Ana, minha filha também, que Deus abençoe. Irmãos, imagina alguém, nós temos aquele ditado, pinto no lixo. Não tem esse ditado? Eu estou igual pinto no lixo, de tanta alegria. Por quê? Vou te falar 3 motivos. 3 motivos porque o seu pastor está muito feliz. Primeiro, de você poder sair de férias e voltar e a igreja está bem. Tudo ter acontecido bem, tudo ter ficado bem. Isso é um privilégio muito grande. Fiquei muito feliz com isso. Você voltar e você poder receber só notícias boas. Queria agradecer ao pastor Paulinho, que a gente chama de Paulinho no diminutivo, mas é um grande homem de Deus, não só na estatura, mas no caráter. É uma pessoa incrível, um amigo, um homem para todas as horas, um amigo para todas as horas. Eu queria louvar a Deus pela vida dele, da Renata, sua esposa, que para ele estar aqui, a sua esposa tem que estar apoiando, senão ele não consegue, né? E eu louvo a Deus pela vida dele. Isso é o primeiro. Tem mais 2 motivos. Segundo motivo, eu convoquei a igreja para o culto de quinta-feira, que a gente está falando de família, a gente está orando por família, ministrando sobre família. E mesmo com Rio de Janeiro, todo final da tarde, essa temporal, na quinta-feira tinha um número muito significativo aqui. E eu já estou com expectativa para a próxima quinta-feira. Venha clamar pela sua família. Eu e a minha casa é o tema da série que a gente vai estar ministrando sobre família. E o terceiro e último motivo é que eu também convoquei a igreja para um novo tempo na nossa escola bíblica. Eu chamei a igreja e falei, olha, nós temos que voltar a ser o que nós éramos em relação ao estudo da palavra. E nosso desafio era uma classe de adolescentes, que a gente queria retornar, uma classe de crianças, que também estava muito fraca, e a classe aqui dos adultos e dos jovens. E, para minha surpresa, a igreja ouviu hoje de um número, né, muito bom, a gente quase encheu um lado todo aqui. Então, eu fiquei muito feliz, e agora a gente tem um desafio, que nós vamos ter um intervalo de Santa Ceia e Carnaval, e vamos só voltar no último domingo desse mês. Mas eu falei para o pessoal, para eles não perderem o pique, que a ideia agora é a gente voltar com toda a força no estudo da Palavra de Deus. Então, quando a gente sente que está sendo ouvido, é muito bom, estou muito feliz. Irmãos, está bem cedo, isso é muito bom, porque você está com a mente fresquinha aí. Nós acabamos de louvar, adorar a Deus, e eu queria aproveitar esse momento que você está aí tranquilo, você que está em casa também nos acompanhando, tem irmãos lá da Bahia acompanhando, pessoas, amigos que nós fizemos, né, também acompanhando. Eu estou muito feliz. A viagem foi maravilhosa, a gente viveu algumas experiências novas, eu não sou muito de pescaria, mas fomos pescar, passamos um dia de turista mesmo, sabe, provando coisas diferentes. Saímos de um barco pequeno, com motorzinho, ali o Nen, a esposa dele, foi com a gente, eu, Milena, Elisângela, meu genro, e fomos lá pescar, passamos um dia pescando. Paramos lá no canal, começamos a pescaria, nada de peixe mesmo, nada, não pegava nada. E aí mudamos de posição, fomos para outro lugar, e começamos a pescar, mas começou com o quê? Baiacu, né? Baiacu pequeno, aí solta, né? Pega, solta. E eu ali, Senhor, será que eu não vou pegar nada? Eu quero ter essa experiência de pescar, né? Ter essa experiência. E daqui a pouco começou, né? Aí todo mundo pescou, até Mariana pescou. Mas a minha primeira experiência não foi boa, porque eu senti que tinha fisgado um peixe muito grande e a linha era fina. E aí eu me apavorei, falei assim, gente, pelo que está puxando aqui, o negócio é sério aqui. Deve ser um peixe, um mero, né, embora está proibido, não pode pescar mero, mas foi, deve ser um peixe enorme. E eu fiquei ali naquela agitação, aí eu gritei, o rapaz, nem me ajuda que o negócio aqui é grande. E a linha voou da minha mão, meu irmão, para você ver a pressão que estava. Só que quando a linha voou da minha mão e caiu no mar, eu achei estranho que não puxou. Falei, ué, era para levar tudo. E aí eu peguei a linha, e quando eu vou sentir, estou sentindo que o negócio parou de puxar. Falei, ué. Aí eu fui forçando a linha, daqui a pouco eu fui avisado pelo marinheiro, né? Pastor, o senhor pescou o próprio barco. O senhor pegou a âncora, o senhor pescou o próprio barco, pastor. Aí eu, com a vergonha, eles pegaram no meu pé, mas foi muito legal. Aí pescamos, no final fomos para uma outra ilha, fizemos um fogo ali improvisado, fizemos um churrasco, levamos, porque a gente pela fé levou carne,
que fé é essa, né? Se não pescar, não teve fé, é uma fé esquisita. Aí levamos carne, já se não pescar, mas nós pescamos. Depois da carne foi fazer a peixada ali no mato mesmo, improvisado. Então foi um dia muito legal, apesar desse mico que eu paguei. Amém? Vamos lá. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei de viagem, foi muito difícil eu parar a mente, né, descansar de fato, entrar de férias. Aconteceu uma coisa interessante. Nos primeiros dias, eu comecei, já antes de ir aqui, eu comecei a sentir muita ansiedade, muita. Porque eu já estava parando todos os meus contatos, parando de fazer a minha rotina. Então, é a hora que você vai ter que, às vezes, olhar para dentro de você, né? Você vai ter que parar tudo. E isso gerou muita ansiedade. Parar é difícil. Descansar, tirar férias é muito difícil. Quando cheguei lá, a ansiedade começou a ficar muito forte. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, imagina, estou aqui de férias, num lugar maravilhoso, eu quero descansar. E por que eu estou tão ansioso? Não tem porquê, está tudo bem. E aquelas coisas, né, pensamentos que você fica criando, preocupações sem sentido. E eu comecei a orar. E a palavra que Deus me deu para que eu me acalmasse, para que eu respirasse, para que eu pudesse de fato descansar e esperar e confiar nele, é exatamente a mesma palavra que eu vou trazer para você hoje. Tem alguém ansioso aqui? Hã? Quem é ansioso aqui? Levanta a mão. Sabe o que eu estava pensando? Não tem como não ser ansioso. Faz parte do ser humano. Eu estava pensando o seguinte, que a grande questão não é ser ou não ansioso. A grande questão é o nível de ansiedade. Porque a ansiedade, você vai conviver com ela, de certa forma. Agora, a questão é quando ela começa a afetar a sua vida, a sua saúde. Aí que é a questão. Aí alguém, mas pastor, na Bíblia diz, não andeis ansiosos. Sim, a Bíblia está dizendo exatamente isso. Não andeis ansiosos. É diferente de não ter nenhum tipo de ansiedade. Imagina, eu não tenho nenhuma ansiedade. Não existe isso. Não há como não ter. Viveu, nasceu, já começa uma luta. Agora a questão é não andar ansioso. É isso que a Bíblia está dizendo. Não andeis ansiosos. Não seja alguém dominado pela ansiedade. Você vai ter ansiedade, mas você não pode deixar que isso te domine. Não, você não pode andar, acordar, levantar, deixar que isso tire a sua saúde, te tire totalmente do eixo da presença de Deus, da sua fé. Então, a grande questão é essa, não é meu sonho é não ter nenhuma ansiedade. Acho que seria uma utopia pensar assim. Então, vamos lá para o texto que Deus me deu, falou comigo. Gênesis capítulo 12, versículo 1. As irmãs que estão lendo a Bíblia, aí, né, já passou por aí. Então, Gênesis 12, e eu vou falar, vocês vão ter muita experiência, as irmãs que estão lendo a Bíblia toda, vai ter muita experiência, vai sair pregação, vai sair ministração, porque é incrível, quando você se decide ler a Bíblia, Deus fala com você de uma forma tremenda, né? E isso aqui foi uma carona que eu peguei com ela lendo a Bíblia. Ela seguindo aí, as irmãs, ela leu, a pregação de quinta-feira foi assim, e essa pregação foi assim. Você lendo, eu peguei ali, e isso me chamou a atenção. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 ao 3, você que está em casa aí também, Gênesis 12, 1 ao 3. Eu queria fazer um exercício com você. De forma, vou antecipar uma coisa que eu ia fazer aqui. Vamos ler esse texto na perspectiva de alguém ansioso. Ansioso mesmo. Tenta fazer isso. Olha só que loucura. Olha como que Deus fez comigo. Eu estava lutando contra a ansiedade. E Deus me deu um texto que... Aí o pessoal usa muito essa expressão, gatilho. Né? Já viu? Você vai ver um filme, na faculdade é assim, eles vão mandar um filme, recomendar, tem gatilho de violência, tem gatilho de abuso sexual, tem gatilho... Porque às vezes aquilo vai abrir lá uma chave em você, que você vai se identificar e pode gerar alguma crise. Então, eu fui lendo esse texto na perspectiva de alguém que estava ansioso. Olha que loucura, gente, que Deus fez comigo. Olha como que Deus é, como que Ele trabalha com a gente. Vamos lá. Então o Senhor disse a Abrão, ele não tinha tido o nome trocado ainda, é Abraão, mas o nome dele não estava trocado. Eu vou falar muito Abraão aqui, mas aí ainda era Abrão.
sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Horrível, né? Imagina isso. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Até nós aqui de São Gonçalo estamos debaixo da bênção de Abraão. Vamos orar? Senhor, nós oramos a Ti. Nós pedimos ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus, aquele que tem todo o poder, aquele que nos conhece, aquele que conhece nossa mente, aquele que conhece nosso coração. Pai, nos traz calma agora. Nossa intenção aqui não é gerar mais ansiedade, mais preocupação, mais peso. Muito pelo contrário, é aquilo que tua palavra diz. Quem está cansado, sobrecarregado, vinde a mim que eu vos aliviarei. Que hoje haja alívio, que hoje haja, Senhor, tirar cargas, pesos dos nossos ombros. Que o teu Espírito, Senhor, vá trabalhando na nossa mente e nossos corações. E que a gente saia daqui entendendo que Tu és o Deus que está sobre nossas vidas, que está sobre o nosso futuro, que está sobre tudo que se passa conosco. Que isso nos acalme, que isso faça a gente respirar de forma regular, de forma normal. Pai, essa é a minha oração, esse é o meu desejo, sobre quem está aqui e sobre quem está em casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos entender aí a proposta de Deus para Abraão. Por que Abraão? Eu estava vendo os adolescentes estão estudando aqui de manhã Gênesis, e eles vão estudar assim, na ordem cronológica. E aí eu falei para eles que é muito importante isso, porque eu lembro que eu li a Bíblia quando era novo, não entendia nada. Por que fala tanto de Israel? Quem é Abraão? Quem é Isaac? Quem é Jacó? Eu não entendia por que a Bíblia tinha essas coisas. Como associar isso hoje, 2023? O que tem a ver a gente com isso? Então, por isso que é importante ir lá para trás, porque tudo começa através de uma nação, que Deus soberanamente escolheu, e a nação de Israel. E essa nação, ela é levantada a partir desses patriarcas, chamados patriarcas, que é Abraão, Isaac e Jacó, que aí vem José, vem todas as tribos e tudo. Vamos lá. Então, Deus, quando foi chamar, que é o chamado de Abraão, a promessa de Deus a Abraão, ele vai dar aí para ele vai fazer uma proposta, vamos chamar assim. Qual era a proposta? Eu não sou bobo, eu vou começar das promessas, porque fica mais leve. A gente começando das promessas, a gente, ficou leve, né? Aí você se anima. Se eu começar ao contrário, você, aí não. Então, qual era a promessa? Então, versículo 2. Farei de você um grande povo. Então, primeiro, gente, uma coisa importante. Se você quiser, tem um pastor chamado Zé Bruno. É o mesmo que era conhecido como Bispo Zé Bruno, que era da Renascer em Cristo, que às vezes eu olho e falo assim, gente, o que é isso? Porque o pastor Zé Bruno é alguém hoje que tem tido uma visão equilibrada, e ele faz muito isso, ele trabalha muito a questão de tirar uma ideia do Antigo Testamento e transportar para os dias de hoje sem passar pela Nova Aliança. Acontece muito isso. Pessoas que pegam uma passagem do Antigo Testamento, trazem para elas sem passar pela Nova Aliança, sem passar por Cristo. Cristo, nele, muita coisa foi vivenciada por ele. Por isso que a gente não faz sacrifício de animais. Porque Cristo é nosso cordeiro, que foi morto, então não preciso mais sacrificar animais. Ele absolveu esse lugar. Uma vez ele se entregou, acabou. Então, o Bispo Zé Bruno, ele faz muito isso. Ele traz mensagens que nos traz a verdade. Então, primeira coisa que eu queria falar aqui desse texto é: farei de você um grande povo. Abraão não é um representante só dele fisicamente. Ele representa uma nação. Por isso, quando diz, abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Isso não pode ser pego como hoje eu, um crente, pegar, olha, se alguém me amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Se alguém me abençoar, vai ser abençoado.
Eu não posso transportar isso para os dias de hoje. Até porque que ele diz, na palavra que Jesus diz, orai pelos vossos inimigos, não amaldiçoeis, né? Abençoai. Ou seja, a perspectiva da nova aliança é totalmente diferente. Eu não posso pegar a trajetória do povo de Israel e tentar transportar diretamente sem passar pelo crivo da nova aliança. Porque senão eu confundo tudo. Eu começo a pegar textos, salmos, e eu começo a querer aplicar, e querer amaldiçoar o outro, e querer matar o outro, querer dar com a cabeça das crianças na pedra, porque era uma realidade lá de trás. E também não posso ficar numa crise de anacronismo. O que é anacronismo? É você tentar entender uma história antiga lá atrás com a cabeça de hoje. Lá era guerra, lá era um contexto assim. Então não pode ser feito isso. Mas beleza, o que eu estou dizendo? Aqui Abraão representa um povo. Qual povo? O povo de Israel. Por isso que ele vai dizer, farei de você um grande povo. E o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Aí ele vai dizer, abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele representa uma nação, ele representa um povo, só que aqui já aponta para algo além do território de Israel. Por isso que você não vai ver uma bandeira de Israel aqui. Por que você não vai ver uma bandeira de Israel? Por mais que a gente tenha todo o amor a Israel, oremos por Israel. Porque hoje não é mais só Israel. Há promessas escatológicas para Israel, mas hoje não é só mais Israel. São todas as famílias da terra, japonês, italiano, brasileiro. Todas as famílias da terra serão abençoadas a partir de Cristo, a partir do chamado Abraão. Esse chamado Abraão já contemplava Cristo e a obra de Cristo sobre os homens. Então é isso. Agora, essas são as promessas, não é boa? Farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. E aí, pensando no futuro, né? Você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Coisa maravilhosa. Agora, qual a condição? Qual a condição, Abraão, para que isso aconteça? O que você vai ter que fazer, Abraão? E aí que complica para nós. O que precisava fazer? Versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, o que é isso? O que é isso, Alex? O que é isso? Primeiro, sai da tua terra. Gente, você vê um brasileiro lá fora, vai falar mal do seu país, lá, vai viajar para a Europa, Portugal, vai falar mal do seu país para você ver. Porque quem está lá está doido para comer um feijão preto. Sente saudade da terra, sente saudade do seu lugar. Por mais que ele saiba que é difícil, que é complicado, que a gente tem uma série de problemas, há uma saudade da sua terra. Gente, terra, eu botei aqui, remete à origem. Eu sou alguém que tem muita dificuldade de pensar em morar fora. Tenho muita dificuldade, muita. E foi esse dia que foi dito, sai da sua terra, sai da sua origem. Imagina, terra tem a ver com história, minha história. Minha história. Para Dani, que morou ali na Bahia por muito tempo, para ela já é difícil. E é só um estado diferente, mas já é difícil. Quando ela vê foto, quando ela fica ali, você percebe o olho brilhando. Imagina, você sai da sua terra. Então é esse o pedido, o primeiro pedido, sai da tua terra. Quando o povo, quer ver um exemplo? Quando o povo de Israel, muito depois, foi levado cativo, um momento lá, os inimigos que levaram eles cativo como escravo, tirou eles da terra deles e falou assim, ei, canta uma canção para a gente lá de Israel. Canta uma canção para a gente, lá no Salmo 137, é interessante, Salmo 137, porque eles começam a pedir, ei, eu lembro que lá vocês têm umas músicas animadas lá, umas músicas bonitas, canta para a gente aí com a harpa,
Olha lá que diz, Salmo 137, verso 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Saudade, porque é a sua terra, ainda mais o judeu. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores, aqueles que nos levaram cativo, pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Canta aí as músicas de lá. Aí verso 4. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definhe, ó Jerusalém, é como se só se eu tocar fora da minha terra, minha mão definhe, que eu não toque mais baixo. Que a minha mão definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti. Olha versículo 6, verso 6, que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Abraão não estava ainda nesse contexto, porque não tem nação ainda, está se formando, a proposta era exatamente essa. Eu só estou dizendo o quanto, independente se a terra de Abraão era pagã, ou se não era, não interessa, meu irmão, a terra, ali está a tua história, ali está a tua origem. E Deus diz, sai da sua terra, eu quero fazer algo na tua vida, mas você vai ter que sair da sua terra, você vai ter que sair da sua história, você vai ter que sair da sua origem. Rapaz, eu ouvindo isso, eu disse, Senhor. Segundo, sai da sua terra. Segundo, o que ele diz? Do meio dos... Vamos lá, voltando lá. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes. Para alguns, não está dizendo nada. Porque a gente vê muita gente traumatizada, principalmente na rede social. Quando você bota um vídeo de um pai tratando bem um filho, sempre tem alguém, é assim, mas não sei o que lá. Aí quando você vai ver aquela pessoa, tem um trauma na questão da paternidade. Quando você vê um casal de namorado ali, daqui a pouco alguém fala, daqui a pouco vai trair, isso aí é só agora. Tem algum trauma na questão do relacionamento afetivo. Então, para alguns, sair do meio de seus parentes não é nada. Aí, meus parentes não gostam de ninguém. Eu não gosto de ninguém dos meus parentes, só traz problema, só traz... Mas, meu irmão, o contexto e o princípio de parente não é esse. Eu posso te dar alguns exemplos. Eu lembro uma vez, eu tinha uma tia minha, tia Dete, ela... Muitos anos atrás, ela foi morar na Ilha da Conceição, como nós também moramos na ilha. Quando minha mãe veio lá da Bahia, ela foi morar com meu tio cedeu um lugar para ela morar, e nós moramos ali. E minha tia Dete, não sei como a história, eu não lembro direito, mas ela foi morar num terreno também, não com meu tio deixou, nós viemos lá, depois meu pai conseguiu comprar, lá no Morro do Mico, e a gente se mudou, então foi tudo bem, nós somos gratos a meu tio, minha tia até hoje, porque nos ajudaram muito. Mas essa minha tia, ela, não sei como que foi, alguém cedeu um terreno para ela, lá na ilha também. E a ilha cresceu, as coisas se modernizaram, tinha estaleiro, a beça na ilha, então era um lugar muito valorizado, e aí começou a gerar um conflito. Aquilo que a pessoa cedeu espontaneamente, e agora estava exigindo que ele saísse da casa. E estava essa situação. Um dia, eu estava lá na casa de Alex, eu e mais alguns primos, e chegou alguém dizendo o seguinte, e a minha tia morava abaixo assim da casa de Alex. A casa de Alex era uma subidinha, na rua 8, e a minha tia morava na rua principal. Aí veio alguém correndo dizendo assim, estão querendo expulsar a tia Dete e as crianças de casa. Meu irmão, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca vi aparecer tanta gente, tanto parente. Meu tio, minha tia, teve gente que não desceu pela rua, desceu pelo morro. Quando a gente chegou lá, estava uma briga da família deles contra a família da minha tia. Eu só sei que meus tios ficaram cegos. Meu tio pegou uma vara de bambu, dava nas pernas de todo mundo na tela. Até os cachorros dos vizinhos e da minha tia brigou.
E eu olhei aquilo e eu era garoto. Aí depois até meu tio com aquele bambu furou o rapaz. Deu uma confusão, isso deu uma confusão. Graças a Deus minha tia depois conseguiu comprar uma casa, e largou aquilo, foi embora. Graças a Deus. Mas na época, mas sabe o que ficou na minha cabeça? Eu falei, rapaz, ninguém mexe mais comigo não. Minha família é top. Minha família protege. Eu saí dali e falei, rapaz, que família é essa mesmo? Saiu família de tudo quanto é lugar. Saiu parente. Proteção. Tia Edival, tratamento, câncer na mama. E agora? Todo mundo preocupado. Eu lembro a gente em Itaboraí, em Rio Bonito. 2 carros cheios de parente. Conversar com o médico, todo mundo queria entrar na sala. Como que é? O que ela vai fazer? É na hora da luta, todo mundo junto. Tia, estamos contigo, tia. O que precisa aí? Vamos rachar essa gasolina. Pega outro carro e não sei o quê. Todo mundo junto. Isso talvez não seja a sua realidade, mas talvez fosse de Abraão. E Deus já sai do meio dos seus parentes. Sai da sua terra. Sai do meio dos seus parentes. Para piorar, sai. Da onde? Da onde? Da casa do seu pai. Eita ferro. Sai da casa do seu pai. Sai daí. Gente, está aqui, irmão Elias. Você perguntar a Elias, o que representa o seu pai na sua vida? Meu irmão, só você chega no portão do irmão Elias, você já vê o irmão Elias. Nas tecnologias dele. Você olha assim, você fica olhando, o que é isso? Aí ele botou um negócio no portão automático, que parece aquela máquina de arrebite, cara. A máquina é arrebite, né? Ele botou uma máquina de arrebite para o botão bater com força, aí o botão bate bem suave, aí caixa, um negócio doido, cara. Uma luz acende, se tiver aberto, uma luz apaga, pisca o farol, o portão abre. Ele é assim, a casa dele é cheia desses negócios. Ele cria essas coisas. Rapaz, a gente pensa uma coisa, comenta, quando vê já está lá. Essa igreja, cada canto, cada lugar desse é meu pai. Ele já chega pensando, olha, vou cortar o bambu, tem que cortar o bambu. Chegou aqui, viu que cadeira bonita, mas vou trocar esses parafusos todos, filho. Vamos trocar os parafusos todos, está tudo errado. Sabe, pessoa que é pai, tá ali. Eu estava vendo a história de uma menina que ficou reprovada na prova de habilitação. Ela foi reprovada. Aí sabe que eu vendo a foto, o avô dela pegou, pesquisou como que era, ela perdeu na baliza. Ele comprou cone, colocou o cone nas medidas que era a prova, colocou na rua e chamou ela e começou a ajudar ela a fazer. Ela tirou uma foto chorando. Olha o que meu avô fez. Sai daí, Abraão, sai da casa do seu pai. Eu sei que a Bíblia diz que deixará o homem o pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. Eu sei como é importante a gente ter esse momento de amadurecimento, para que a gente cresça. Tem um amigo que, o tempo todo que ele vivia perto do pai, ele não conseguia evoluir. Trabalhava um mês, saía do serviço, porque o pai sempre ia lá, socorria. E aí a esposa dele, percebendo aquilo, ela falou assim, nós vamos embora do Rio. E foi para outro estado. E hoje, 2 semanas atrás, eu conversando com ele mesmo admitiu, pastor, o senhor não tem ideia como que eu cresci, eu estou trabalhando, eu me batizei, eu sou diácono, ela é diaconisa, nós crescemos, nós amadurecemos, eu sei que tem isso, eu sei sim que é importante você entender que agora é a sua vida, mas irmãos, como é difícil uma ordem, Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, sai da casa do seu pai. Sai daí, Abraão, porque eu quero fazer algo na sua vida. E começa com esse movimento. E aí, o que está do outro lado? De um lado nós temos isso. Sai da terra, sai do meio dos parentes, sai da casa do seu pai. Mas, em contrapartida, o que nós temos? Qual é a ordem? Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai. E aí qual é a proposta, Senhor? E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eita, calma aí. Eu vou largar tudo isso. Eu vou largar minha zona de conforto. Eu vou largar minhas garantias. Eu vou largar minha história.
Eu vou largar aquilo que me ajuda a controlar minha ansiedade. Eu vou abraçar algo que eu nem sei aonde é. Como que eu começo a andar se eu não sei nem a direção? Para onde que é se o Senhor não me deu o endereço? Para onde que é se o Senhor não deu o link de localização? Como que é isso? Vá para a terra que eu lhe mostrarei. É essa a proposta. Troque tudo isso, Abraão, toda essa sua segurança palpável, tangível, e abrace o invisível. Viver uma vida com Deus é viver uma vida de fé, porque você vai precisar não se apegar com aquilo que é visível. A proposta é muito difícil, parece um salto no escuro. Largar o palpável pelo abstrato. Sabe por quê que é difícil? Porque sabe qual é a fonte da nossa ansiedade? É o desejo de domínio. Nós, por mais que você não perceba, você acha que você é. Você acha que você garante, você acha que você resolve melhor. Eu já vi relatos de mães assim, eu tenho medo de entregar meu filho para Deus. Porque Deus pode me pedir coisas que eu não sei. Se eu vou suportar dizer para Ele que sim. Então, prefiro eu cuidar. E aí eu vigio. E aí eu não durmo à noite. E aí eu fico até tarde. Eu tento controlar. Eu tento resolver. Eu cheiro a roupa. Eu vasculho tudo. E eu fico naquilo. Porque tudo que eu resolvo, eu vou lá e trato. Tudo. Se alguém mexer com ele, eu bato. E tal. Eu vou conseguir. Porque eu consigo. Eu faço. E eu sou aquela pessoa que eu sou responsável. Pelo bem-estar dele. Para que ele seja um homem de valor, uma mulher de valor. Nossa ideia é de domínio, nós queremos o domínio, e por querer dominar, por querer ter o controle, nós entramos em lutas emocionais, físicas, de saúde, porque a gente acha que controla. Deixa comigo, eu faço, e que isso e que aquilo, deixa que eu resolvo. Eu trato casamento, meu marido não vai me deixar porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, minha esposa não vai me largar porque eu fiz isso. E a gente começa a querer controlar tudo. Eu lembro que eu falei para uma pessoa assim, ei, você está com tanto medo de perder que você não está conseguindo viver. Experimente perder. Experimente dar um basta. Experimente dizer, pode ir, que você vai se surpreender. Às vezes tem tanto medo, que a gente prefere viver assim, numa correria, sem parar e dizer, Senhor, eu prefiro que o Senhor cuide. Eu prefiro que o Senhor pegue. Eu prefiro que o Senhor leve. Então, essa é a nossa maior luta. E Deus, tratando de Abraão, vai tratar em relação a isso. Você precisa depender de mim. O Senhor sempre vai nos ensinar sobre depositar nossa confiança nele. Como ele diz em Mateus 6,11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é o pão do mês, não é o pão do ano, mas é o pão nosso de cada dia. Ele sempre trabalhará com você dia por dia. O maná diário, como Claudinha fala, vai ser diário, não será mensal, não será anual, será dia após dia, total dependência dele. Quando você ora, você diz, Pai, eu abençoo o pão nosso de cada dia. É hoje? Tem hoje, Senhor, obrigado. Mas amanhã, não. Os lírios do campo, com toda a sua... Salomão, com toda a sua glória, não se vestiu como lírio. E o lírio, mesmo tão belo, ele é queimado no dia seguinte, depois de florescer. As aves do céu, elas não têm celeiros. Mesmo assim, eu os alimento, diz o Senhor. Eu tive a experiência agora na casa de Nem e de Josane, que eles têm um cachorrinho, lembrou muito a Mel de Tissa, o cachorrinho de Tissa, e ela vai lá, quando ela dá comida para ela, vai dando, ela vai comendo. A gente estava lá na ilha que eu falei, daqui a pouco ela pegou aquela comida, já estava cheia, ela pegou a comida, foi lá, num cantinho da areia, fez um buraco, jogou aquela comida, pegou com um focinho, tapou a comida e saiu. Eu falei, o que é isso? Ela falou assim, ela guarda, quando ela está cheia, ela guarda para comer depois. Eu falei, rapaz, que cachorro esperto.
E Jesus falou assim: ei, está vendo os pássaros? Eles não têm celeiros. Eu os alimento. Vocês valem muito mais do que os pássaros, diz o Senhor. O pão é diário. Então, aprenda a depender de mim. Tiago 4, 23 ao 25. Olha aí o controle, olha o desejo de controlar, o desejo de ter todas as respostas. E vou para a terra que eu lhe mostrarei, Senhor. Não, me mostra logo, não. Andar comigo é ir para uma terra que eu te mostrarei. Total dependência. E Tiago, capítulo 4, versículo 23, ele vai dizer: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. O cara já está com tudo pronto, já está com tudo decidido. Tiago 4, 13, agora 14, Tiago 4, 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Por que é maligno fazer planejamento dessa forma, tirando Deus de jogada? Porque você tomou o controle. Você tornou o controle a sua idolatria. Você levantou um altar para o controle da sua vida. Você decide, você planeja, você marca, você viaja, você compra. Você se colocou como administrador da sua vida. Toda glória tal como essa é maligna, porque lembra um ato luciferiano de querer ter domínio, de querer ter poder. Por isso que é maligno. Você pode se organizar, você pode se planejar, você pode sonhar, você pode ter metas, mas em toda a sua meta, você tem que ter sempre na sua cabeça a ideia do quanto você é frágil, de quanto a vida passa, do quanto você é dependente de Deus. Mesmo com toda a pandemia, com tantas mortes, passou tudo isso e a gente continua querendo ter o domínio. Hoje, o Senhor está nos dizendo: descanse em mim, espere em mim, confie em mim, mesmo que minha proposta para você seja largar coisas que te deixam firmes, tão certos, para uma proposta de ir para uma terra que ainda irei te mostrar. Primeira coisa que eu queria te dizer: aceite o convite dele e faça dele a sua segurança. Foi o que ele me falou: faz de mim a sua segurança, faz de mim a sua confiança. Por mais louco que possa parecer aceitar essa proposta de ir para um lugar que ainda não te mostrou. Ele te chamou para ter o controle de todas as coisas. Você não pode sair daqui determinado a entregar algumas coisas. Você tem que entregar tudo. Filhos, sua saúde, sua vida, seus sonhos, sua faculdade, seus projetos, seu parto, Jéssica, Igor, tudo. Tudo. Então, primeiro, aceite o convite dele, faça dele sua segurança. Segundo, nunca perca de vista a maior promessa. Nunca perca de vista a maior promessa. Eu acho que aí está o maior segredo de Abraão. Como que a gente faz, pastor? Como que a gente faz para enfrentar, para aceitar esse chamado? Nunca perca de vista a sua maior promessa. E isso você vê lá em Hebreus capítulo 11, versículo 8. E a ideia é a seguinte: busque e viva as promessas terrenas. Farei de ti uma nação, te abençoarei, te abençoarei. Viva isso, Abraão, viva. Viva tudo isso. Você terá uma terra mesmo. Você terá um lugar. Você representa uma nação. Tudo isso é real. Tudo isso é para ser vivido. Mas, em meio a isso, aí também diz: estude, sonhe, trabalhe, case, compre, use desse mundo. Mas nunca se esqueça da maior promessa. E aqui está talvez o segredo de Abraão.
Hebreus 11, 8 ao 10, vai traduzir o que aconteceu com Abraão nesse chamado. É uma perspectiva do Novo Testamento sobre o chamado de Abraão lá no Antigo Testamento. Olha o que diz aqui, Hebreus 11, 8 ao 10. Pela fé, é fé. O que impulsionou Abraão foi fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Aí, embora não soubesse para onde estava indo. Foi pela fé. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Então, ele habitou na terra da promessa, mas como se não fosse. Como se fosse emprestada, como se fosse estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Aquilo que ele recebeu de promessa também foi passado aos seus filhos. E os três que estavam debaixo daquela promessa, muitos momentos, viveram no lugar da promessa, mas sem usufruir totalmente da promessa. Aí no versículo 10 é que está a grande questão. Tudo isso pela fé. E tudo isso por quê? Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Todos os heróis da fé, Moisés, diz que Moisés abriu mão de ser filho da filha de Faraó, porque ficou firme como vendo o invisível. Todos eles tinham uma perspectiva maior, todos eles se firmavam em algo além, não dessa terra, não palpável, não que a traça come, que o ferrugem consome, não, algo maior. Então eu digo para você hoje, para mim, para você, que luta contra a ansiedade, luta contra as questões emocionais, hoje o Senhor está dizendo para você, case, compre, planeje, viva, use desse mundo, mas em contrapartida, tenha sempre da sua perspectiva maior, a promessa de vida eterna, mesmo que todo mundo saia e vá embora, diga como Pedro, para onde eu irei, se só tu tem palavra de vida eterna. Quando você tem uma perspectiva maior, quando as coisas que você espera derem errado, você não se desespera, porque seu lugar não é aqui, você é peregrino e forasteiro. Quando alguma coisa não sair como combinado, quando alguma coisa, alguma porta se fecha, quando a cura não chega, quando as coisas não saem como você imaginava, você tem uma perspectiva maior que te garante se levantar e continuar lutando, porque o Senhor é quem prometeu e Ele cumpre a sua promessa. Eu termino falando do tema da mensagem. Por que esse tema, pastor? Por que o senhor colocou aí esse tema todos os dias? Porque essa é uma promessa que ele fez para nós. Você, em alguns momentos, vai se sentir solitário. Alguns momentos, você vai se sentir sozinho. Vai parecer que ninguém está te acompanhando. Mas lute contra esse sentimento pela promessa de que Ele disse que estaria convosco, com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Saia daqui com essa certeza. Você vai estar em qualquer lugar, você vai estar passando pelo que for, você vai dizer, eu não estou sozinho. Eu tenho alguém comigo, meu Senhor está comigo, Ele me prometeu que estaria comigo. Você vai pegar um resultado de exame, você vai pegar uma situação, você viveu um trauma, diga sempre isso, o Senhor está comigo. Naquele momento Ele estava comigo, eu não estou sozinho, Ele me prometeu, Ele está aqui. Eu posso não estar sentindo por causa da minha humanidade, eu posso não estar sentindo por causa das minhas questões, das minhas dificuldades, mas eu tenho certeza que Ele continua aqui, Ele está aqui. Lá em Hebreus 13:5 Ele diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, diz o Senhor. Você pode ficar de pé, meu irmão. Eu queria orar por você. Não
se isole de maneira nenhuma. Você precisa de pessoas. Ele está convosco? Está. Isso é maravilhoso, é. Mas vai haver momentos em que você vai precisar de alguém como você. Então, se você tem vivido crises e você tem tido dificuldade até de falar porque você fica com medo do que vão dizer, eu quero dizer para você, tem alguém que você possa se abrir, tem alguém de confiança, tem alguém que possa ministrar na sua vida. Isso é muito importante.